Sejam muito bem-vindos, vocês que participam desse culto hoje, dia 30 de julho, por meio do Instagram. E certamente essa mensagem vai poder ser visualizada depois no nosso YouTube. Sejam, nesse momento, estejam atentos àquilo que Deus vai falar aos corações de vocês. Peço a vocês que tenham a máxima atenção, porque o Senhor tem um recado para cada um de nós, inclusive para mim. E às vezes a gente termina perdendo, né? Perdendo o recado, porque a gente não deu valor àquilo que o Senhor estava nos preparando. O texto de hoje se encontra no segundo livro de Crônicas. Nós estamos já caminhando para a segunda metade do livro de Crônicas. E hoje nós vamos ler o verso 1 até o 7, da perspectiva de uma mensagem revigorante. Essa palavra revigorante, ela não foi escolhida à toa. Hoje a gente leu no início do nosso culto Isaías 40, que fala justamente de renovação de forças. Revigorar é renovar as forças daqueles que precisam, daqueles que estão fracos, daqueles que estão cansados. E muitos de nós assim estamos. Muitos de nós, muitas vezes, estamos a ponto de bater tatame, como se diz, porque a gente não tem mais força, a gente não tem mais energia, a gente não tem mais saída, a gente não crê mais, não entende mais como é possível resolver certas situações que a gente já tentou e não consegue. Existem momentos na vida que tudo que a gente tem é a nossa fé. E nesses momentos, são momentos em que a gente reconhece a nossa dependência de Deus. Frequentemente são nesses momentos que a gente tem grandes experiências com o nosso Senhor. O texto diz: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem, Asa e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e buscaram-no. E ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar e havia muitos distúrbios que afligiam a todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas, preste atenção nesse versículo, vocês devem ser fortes e não desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Glória a Deus pela sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças pela tua palavra que aqui foi lida e agora será meditada, Deus. Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor, porque no curso da nossa vida, em algumas vezes, algumas situações, nós estivemos tão distantes do Senhor que verdadeiramente é possível dizer até que te abandonamos, Senhor. Mas o Senhor, rico em misericórdia, o Senhor não desistiu de nós e o Senhor hoje nos dá mais uma oportunidade de reconhecermos o quanto o Senhor está perto de nós. Ministra, Senhor, nossos corações. Eu te peço, Deus, que nós tenhamos entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, queridos, é um texto que fala daquilo que aconteceu em Israel, em Judá, mais especificamente, o Reino do Sul, depois da morte do pai de Asa, quando o Senhor levanta um profeta, e esse profeta, chamado Azarias, vai até o rei, e aquele foi um tempo em que Judá permaneceu em guerra com o seu irmão Israel durante muitos anos, e Deus manda um recado, Deus manda uma mensagem por meio do profeta,
para Asa, dizendo ao rei e a todo o povo que se encontrava sob a liderança daquele rei, algumas coisas que quando a gente lê, a gente se pergunta, será que comigo é diferente? Por que tem que ser diferente comigo? Se Deus permanece sendo o mesmo, e se as minhas aflições, em muitas situações, são semelhantes às de Asa. Ele diz, escutem, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Numa luta, numa guerra, acho que uma das coisas mais importantes, além da estratégia, são as pessoas com quem a gente pode contar. Quem é casado tem passado por muitas guerras, muitas batalhas, e que às vezes só pode contar com a esposa ou com o marido. Tem coisas que a gente passa que a gente não pode nem contar com os nossos pais, para não afligir o coração dos nossos pais, ainda que nossos pais terminem sabendo e orando por nós, se preocupando conosco. Mas tem situações que a gente só pode contar com amigos de verdade, mais achegados do que irmãos, pessoas especiais que Deus coloca na nossa vida. E certamente que Deus é um amigo desse tipo. Não somente desse tipo. Deus é o amigo mais excelente que um homem ou uma mulher pode ter. Amém? Deus, Ele é um amigo fiel. Deus nunca nos trai. Nunca. Até quando a gente não pode contar com Deus, a gente não pode dizer que Deus nos abandonou. O texto diz que isso acontece quando a gente abandona Deus. Porém, quando a gente busca a Deus, e a primeira reflexão que eu quero fazer, certamente que Asa deve ter pensado também sobre isso, como trazer Deus para junto de nós, é que Deus, Ele deseja ser encontrado e Ele deseja estar perto. Na verdade, Deus sempre está por perto. Deus é onipresente. Não há nenhum lugar do universo, da terra, da nossa cidade, da nossa casa, não há nenhum lugar, nenhum espaço, nenhum milímetro da criação onde o Espírito de Deus não se faça presente. Então a questão não é exatamente trazer Deus para perto, mas é perceber Deus perto e saber que nós podemos contar com Ele. Amém? Jesus Cristo, na cruz, entregou sua vida. Obrigado, Eduardo. Jesus Cristo na cruz entregou sua vida e em dado momento ele faz uma oração e essa oração é Deus meu, por que me abandonaste? Essa é uma das orações mais curiosas. E se a gente observar, isso é repetição do Salmo, se eu não estou enganado, o Salmo 22, que é um salmo que aponta para o Messias, para o ministério de Jesus Cristo, do Cristo de Deus, do ungido de Deus, que haveria de morrer pagando o preço pelos nossos pecados para que a gente pudesse ter comunhão com Deus. Então Jesus, quando faz aquela oração, na verdade, era uma forma de, além de expressar os sentimentos contraditórios que certamente passavam pelo seu coração, era uma forma de se identificar com o texto do salmo profético a respeito do ministério de quem ele era, o Messias de Deus. Mas a prova é tanta que a gente sabe que Jesus tinha consciência da presença de Deus, é que logo em seguida, também citando outro salmo, Salmo 25, se eu não estou enganado, o Senhor diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele não poderia dizer jamais isso se ele não tivesse consciência
de que Deus estava presente ali na sua crucificação. A questão, meus irmãos, não é trazer exatamente Deus para perto, mas de reconhecer a presença de Deus. E isso nem sempre é tarefa fácil. Hoje pela manhã, na escola bíblica, lá na Emanuel, a gente falava sobre ansiedade. Como é que o ansioso, por mais ansioso que esteja, sabendo que ele não vai acrescentar um dia só à existência dele, como é que o ansioso consegue perceber a presença de Deus e a voz de Deus, que é suave, o sopro de Deus, quando tudo aquilo que ele consegue escutar é o palpitar do seu coração ansioso? Coração ansioso bate como um tambor. Tem situações da vida da gente, pelo menos eu já passei por algumas situações, que eu escutava o meu coração, sem apertar, sem nada, eu escutava o meu coração aqui, no ouvido. Com um sonzinho, né? Alguma coisa mais ou menos, talvez, mais acelerada do que isso. Nesses momentos a gente não consegue escutar nada nem a ninguém, muito menos a voz do Espírito de Deus. Mas, quando a gente lê a palavra de Deus, Filipenses 4, do 6 ao 8, e outros textos que falam sobre ansiedade, a gente vê que a mensagem do Evangelho é que diante de situações de ansiedade, nós precisamos entregar a Deus as nossas orações e confiar nele. Como a gente leu no início do texto de Provérbios, não sendo sábio aos nossos próprios olhos. Como é que nós somos sábios aos nossos próprios olhos, Marcelão? Quando a gente quer resolver as situações da vida utilizando simplesmente a nossa planilha do Excel, utilizando simplesmente a nossa experiência de vida, ouvindo um conselho, como o Jó, que podia ter ouvido o conselho da mulher dele. Qual foi o conselho que a mulher de Jó deu para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eita, conselho sábio a mulher deu, né? Na verdade, o conselho não foi amaldiçoa. No hebraico, é abençoa. Barak é bênção. Mas isso está escrito dessa forma porque o judeu não ia jamais colocar na Bíblia, no texto sagrado, amaldiçoa a Deus. O judeu tinha um temor muito grande a Deus, apesar de suas falhas, né? E quando a gente percebe que Jó critica o conselho dela, o tradutor já botou o que realmente Jó ouviu da mulher. Amaldiçoa o teu Deus e morre. A tradução é mais fiel, nesse caso, ao propósito da mulher de Jó. Às vezes a gente faz isso, ou já ouviu alguém dizer isso. Rapaz, estou trabalhando em ferro frio, tua situação não se resolve, não vale a pena servir ao teu Deus. Olha aí, tu está nessa situação e está servindo a Deus, está vindo todo domingo para a igreja, está ministrando, e tem o teu vizinho lá que não está fazendo nada disso, está prosperando. O tema da prosperidade do ímpio foi muito bem retratado na palavra de Deus no livro de Abacuque. Quando, na verdade, o próprio Abacuque, profeta do Senhor, se indigna com a situação de penúria que o seu povo se encontrava sob a opressão do Assírio e diz assim: Deus, até quando? Até quando a opressão ela vai existir da forma como ela tem existido? Até quando, Senhor? E o Senhor diz: Abacuque, escreve no lugar onde todos aqueles que estejam correndo possam passar e ver, assim como a nossa placa, né, que o nosso muro aqui da igreja agora tem escrito o nome da igreja. Não tem como a pessoa não saber mais onde fica a igreja, a não ser que ela não passe aqui na frente. Porque passando aqui na frente, ela vai ver. Então Deus diz assim a Abacuque, escreve no muro, para quem estiver correndo ver. Haverá um tempo em que eu vou julgar esse povo mau, esse povo ímpio, e eu vou usar um povo pior do que ele para discipliná-lo. E esse povo vai julgar Israel também. Esse povo vai ser instrumento meu de castigo sobre Israel. E aí Abacuque não entende e diz: mas fique tranquilo, que também vai ter o tempo. A Bíblia diz, gente, que tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3, verso 1 em diante, diz assim: existe um tempo determinado para todas as coisas. Inclusive, como eu falava hoje pela manhã, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Na Bíblia, quando o texto foi escrito por Salomão, ou alguém que representou a sabedoria de Salomão,
Ele não tinha a menor ideia que haveria Covid-19. Mas no período da pandemia da Covid-19, esse era um texto que falava muito ao meu coração. Existe tempo para todas as coisas, até mesmo o tempo de não abraçar. Aquilo que a gente chamou de distanciamento social. Uma palavra de Deus é sábia. Nas circunstâncias da vida, a gente pode sempre contar com o direcionamento da palavra de Deus. E a gente pode sempre orar a Deus. E a gente pode sempre se derramar, como a gente cantou aqui, na presença do nosso Deus. E quando a gente faz isso, a gente percebe a presença do nosso Deus. Foi isso que Asa fez. Asa assume um reino bastante complicado, a situação daquele reino do sul, sob a opressão do seu irmão Israel, mais forte do que ele. Ele envolveu-se numa guerra contra a Etiópia. Um rei jovem que temia Deus, ele clama a Deus, ele se derrama na presença de Deus, ele faz uma oração. O texto diz que, antes disso, Asa começa o governo dele retirando os altares dos deuses estrangeiros. Quebrou tudo quanto era imagem consagrada a ídolos, ele quebrou tudo. Não deixou nada. Diante daquilo que provavelmente estava na sua casa, que era a responsabilidade dele. Os altares idólatras foram todos destruídos no monte. Despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos antepassados, e que obedecessem às leis e os mandamentos dele. A primeira atitude de Asa foi colocar a casa em ordem. E às vezes a gente demora para fazer isso. Tanto em ordem no sentido espiritual, quanto nas coisas práticas, que precisam ser colocadas em ordem. A primeira coisa que ele fez foi isso. Inclusive, a mãe dele, que era a rainha mãe, Maaca, filha de Absalão, ele era neto por parte de mãe de Absalão, ele destituiu a mãe da função dela. Por quê? Porque ela mesma tinha construído um altar pagão. Ele destruiu o altar e tirou a mãe dela, tirou a coroa da cabeça da mãe dele, por conta da atitude dela. E no verso 11, diante daquela situação que o país passava, ele faz uma oração, que é um texto que fala muito aos nossos corações. No verso 11, de 2 de Crônicas 14, no capítulo anterior, ele diz, Senhor, ele se dirige a Deus, sinceramente, honestamente, se quebranta diante de Deus e diz, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Quem era o fraco nessa situação? Era ele. Era Judá. E ele diz, não há ninguém como o Senhor para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Asa sabia, meus irmãos, que quando ele buscava a Deus, isso é uma coisa que agradava ao Senhor de tal forma, que a partir daquele momento, e eu não sei se você pode dizer isso das suas lutas, as lutas de Asa eram as lutas de Deus. Amém? Amém. Quando a gente tem comunhão com Deus, comunhão sincera, honesta, quebrantamento, humildade, nossas lutas passam a ser as lutas de Deus. E todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Toda a opressão é quebrada diante da presença do nosso Deus. Toda potestade, todo principado se quebra diante do Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, amoroso, provedor do cuidado que seus filhos necessitam. Judá tinha diante deles um exército poderosíssimo. Mas Judá tinha sobre eles o rei todo-poderoso, que governa acima de todos os principados, de todas as potestades. Acima de tudo e de todos está o nosso Deus. E feliz o homem, feliz a mulher, cujas lutas Deus compra. E Deus comprou várias vezes as batalhas do seu povo. Eu lembro de Gideão morrendo de medo de enfrentar inimigos mais poderosos. E Deus disse, é tu mesmo, cabra fraco. É tu que vai enfrentar o povo. Gideão vai, mas assim, Senhor, veja bem. Tem crente que tem sempre um veja bem, né? Veja bem. Eu não tenho certeza se é o Senhor mesmo que está mandando, se é só coisa da minha cabeça. Eu quero fazer uma prova com o Senhor. Faz uma prova com Deus. E Deus tolera essa ignorância.
Como Deus já tolerou minha ignorância. Uma vez eu fiz um teste de Gideão, nunca mais eu quis fazer na minha vida. A gente lê a Bíblia e pensa assim, rapaz, Deus está dando direito para mim de fazer como Gideão. Não, gente. Gideão foi fraco na fé quando ele fez isso. E quando a gente reproduz e coloca Deus à prova, a gente também está sendo fraco. Isso é falta de confiança. Eu já passei por uma situação dessa. E Deus me abençoou. Mas Ele não queria que eu tivesse vacilado, precisado de uma prova, de um teste. É só a gente ouvir a voz do Senhor e caminhar por fé. E Deus abençoou Gideão. E no outro dia Gideão disse, Deus, realmente o Senhor passou no teste. Agora eu queria fazer um outro teste. Se eu tiver paciência comigo, eu queria confirmação. Gideão queria uma dupla confirmação de Deus. Deus deu essa dupla confirmação. E disse para ele, meu filho, você vai, e aí eu vou diminuindo seu exército. E o exército de Gideão foi diminuindo, Deus foi usando a metodologia lá, né? Daqueles que se foram beber de água de determinada forma, quem se ajoelhou, quem não se ajoelhou. Deus foi reduzindo o exército dele para que ele ficasse com poucos homens. Porque quando as forças menores vencem as maiores, e isso são os problemas, são as pessoas, são as situações da vida diante das quais nós nos sentimos impotentes, é nesse momento que se manifesta a glória de Deus. Amém? Certa vez, perguntaram para Jesus Cristo, diante de um cego de nascença, quem foi que pecou? Essa crença de maldição hereditária, isso é muito antigo. Jesus mostrou que não existe isso. Ele disse, nem foi o pai, nem foi ninguém. Mas ele é assim para que se manifeste nele a glória de Deus. A glória de Deus se manifestou na vida de Bartimeu. Quando Bartimeu, que era cego, o nome dele não era Bartimeu, o nome dele significa filho de Timeu. Bar é um prefixo hebraico de filho. Ele era filho de Timeu, um homem muito importante lá em Jericó. Sai clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas desestimulavam Bartimeu, e Bartimeu gritava mais alto, até que Jesus chega para ele e pergunta, filho, o que queres? O que é que o cego quer? Não precisa perguntar. Mas o que Deus queria é que ele expressasse o desejo do seu coração. Eu quero ser curado. O que é que você tem pedido ao Senhor? Aquilo que agrada o coração de Deus, pela sua família, pela sua vida, pela sua santidade, pelo seu crescimento espiritual, pelo seu casamento, pela sua relação com sua sogra, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Família é uma bênção. A pandemia mostrou isso pra gente. O Fica em Casa mostrou isso pra gente. Mas família, gente, é feita de pessoas como nós. Pessoas imperfeitas. O casamento também é assim. E é a maior bênção que o homem recebe depois da salvação. A própria Bíblia diz, aquele homem que encontrou uma esposa achou algo excelente. Achou o favor de Deus. Nem sempre a gente se sente assim. Por quê? Porque Deus está errado? Não. Nossa visão que está errada. Porque às vezes a gente recebeu a bênção e a gente está jogando fora. A gente está desperdiçando, a gente não está cuidando, a gente não está tendo paciência, a gente não está buscando o direcionamento de Deus para saber como reagir diante de cada situação. Antes de falar, a gente não ora, a gente já vai falando e depois tenta consertar ou não. Enfim, às vezes a gente se atrapalha. Asa, ele ora com convicção. Ele diz assim, Senhor, eu sei que Israel, o reino do norte, é mais poderoso do que Judá, mas não existe ninguém como o Senhor para ajudar os fracos contra os poderosos. Com quem ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso com Davi, seu pai. Quando eu digo seu pai, a gente está falando de ascendência, né? No caso, Davi era o bisavô dele, né? Aprendeu com seu bisavô. Quando? Em várias situações. Mas principalmente naquele episódio em que Davi enfrenta o gigante Golias. E quando a gente fala de gigante, tem gente que não acredita, né, nessa história, mas assim, os gigantes daquele tempo não eram necessariamente pessoas de 3 metros de altura, 4, não, gente, era gente de 2 metros de altura, acaba forte, saradão. Eu vejo, tem um ator de Hollywood, que eu esqueço o nome dele, fez o Fada do Dente, né, o cara, não sei como é o nome dele, então eu acho do tamanho de Golias, eu acho que aquele cabra deveria ser do tamanho de Golias. Era um cara que quando a gente olha para um sujeito daquele ali, se você quiser entrar na briga com ele, não é fácil não. Mas, meus irmãos, sejam conscientes, sejam conscientes de que não existe nenhuma dificuldade grande o suficiente para o nosso Deus. E quando o nosso Senhor age, não há impedimento.
Isso não significa que nós vamos colocar Deus para fazer aquilo que a gente quer. Porque Deus tem a sua própria vontade. A grande questão é saber como é que a minha vida se encaixa na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta é equívoca. Porque a vontade de Deus, a própria Bíblia declara que ninguém se perca e todos cheguem ao conhecimento dele. Agora, como é que eu me encaixo nisso? Essa é uma pergunta sábia. Deus, como é que eu vou discernir a tua vontade na situação que eu estou passando? Eu quero experimentar mais do Senhor. A palavra de Deus nos diz como. Busquem ao Senhor. Tiago 4, verso 8. Tiago, no capítulo 4, para quem estiver precisando, gente, medite nesse texto, Tiago capítulo 4. Quem estiver enfrentando uma peleja, quem estiver enfrentando dúvidas, quem estiver sentindo opressão espiritual do inimigo, Tiago diz, aproxime-se de Deus, se consolidem em Deus. Sabe o que vai acontecer com o diabo? O diabo foge. Priorize Deus, né? Quando a gente está perto de Deus desse modo, meus irmãos, o diabo começa a ser envergonhado. Quando as nossas escolhas começam a ser alinhadas com a vontade de Deus, o diabo percebe que ele ali não tem o que fazer. Ele disse assim, eu vou atazanar outra pessoa. Eu vou importunar outro. Porque aqui eu já perdi. E Deus é glorificado numa casa em que a faxina é feita a partir do alinhamento da vida, da mente, daqueles que nela habitam. Porque essa é a forma que a gente tem de descansar à sombra do Onipotente. É buscar estar debaixo das asas do nosso Deus. Deus é não somente poderoso, gente. Deus é protetor. Como o pastor que protege as suas ovelhas. Deus não usa o cajado como pastor para bater na gente, apesar de que ele é justo. E disciplina os filhos que ama. Mas Davi, bisavô do rei Asa, diz assim, pai, teu cajado me consola. Teu cajado me tira das situações de aflição. E muitas dessas situações eu entrei porque eu quis. Tiago diz, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Como fazer isso? Ele diz, pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nenhum homem, nenhuma mulher dividida, inconstante, que fica em cima do muro, não toma partido por Deus ou pelo mundo, vai ter experiências verdadeiras com Deus. É preciso a gente tomar decisão. Josué tem isso na cabeça dele muito claramente quando ele vai entrar na Terra Prometida, e ele sabe que tudo que ele precisava para poder os muros de Jericó caírem e tudo que ia acontecer depois era confiar em Deus. Por isso ele chega para o povo e diz assim, decidam hoje quem vocês querem servir. Querem continuar servindo aos ídolos? Como os amorreus, os fariseus, todos os zeus lá que tinham naquela terra? Ou vocês querem fazer a melhor escolha? Querem servir ao Senhor? Eu e a minha casa já decidimos e nós não abrimos mão. Deus não gosta, não se agrada de inconstantes. A gente tem que decidir. Ele não obriga ninguém a decidir por ele. Em cima do muro, né? Ele quer que a gente decida. Ou a gente está com ele, ou a gente não está. Ou a gente se aproxima dele, ou a gente fica distante. Purifiquem o coração de vocês. Significa, experimentem que a mente de vocês, os pensamentos de vocês sejam limpos. A palavra de Deus, o Espírito de Deus vai fazer essa obra. Quando vocês permitirem, quando vocês se abrirem de todo o coração, quando vocês tomarem decisões diferentes. O que é limpar as mãos? As mãos, gente, para quem já trabalhou com segurança, já sabe que o perigo vem das mãos. Porque é aqui onde as pessoas intentam e realizam o mal contra outras pessoas. Lógico que tem outras formas de fazer isso, mas simbolicamente as mãos, elas são a parte do nosso corpo com a qual a gente coloca as coisas em ação. A gente realiza o nosso trabalho. Mesmo o trabalho intelectual é feito através das nossas mãos. E ele diz, purifiquem as mãos de vocês. Significa o quê? Lavar as mãos. Corrijam as atitudes de vocês. A vida de vocês. Procurem alinhar a vontade de Deus.
a mente de vocês esteja conectada à vontade de Deus. Porque quando isso acontecer, a gente vai ter a oportunidade de orar no Espírito. Se esvaziar de nós mesmos. Orar em nome de Jesus é fazer como Jesus faria. Orar confiando que o Deus, Ele nos ouve. Fazer orações sábias. Ouvir a voz de Deus. Confiar naquilo que o Senhor mesmo está nos respondendo diante das aflições da vida. E aí a gente vai experimentar o desafogo. Desafogo, gente, é um livramento. Desafogo é aquela respiração. Quando a gente sai e está se afogando, aí a gente vai, Ofegante. bota a cabeça para fora da água e consegue aspirar o oxigênio vital para a nossa sobrevivência. Como o salmista, aqui no Salmo 34, verso 4 e 5, diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para eles estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Deus não nos decepciona. Muitos dos problemas que nós experimentamos na vida, nas nossas relações, são fruto de decepções. Eu tenho definido a decepção matematicamente como a diferença entre expectativa e realidade. Decepção é a diferença entre expectativa e realidade. A gente coloca nas pessoas um peso muito grande daquilo que a gente quer que elas sejam. Mas a gente não aceita as pessoas. E às vezes a gente não aceita nem o próprio Deus. Quando é que a gente não aceita Deus? Quando algumas coisas saem do nosso controle ou acontecem de uma forma diferente, a gente percebe que Deus está por trás daquilo ali, porque tudo que acontece com a permissão dele. E a gente se revolta, a gente não aceita. E tem vezes até que a gente culpa Deus. Coloca a conta na responsabilidade dele. Como a mulher de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. Será que esse é o conselho que Asa nos dá? Pelo contrário. Será que esse é o conselho que o salmista nos deu? Ele disse: os que olham para Deus estão radiantes de alegria. Por quê? Porque receberam aquilo que esperavam de Deus. Jesus disse: peçam e vocês encontrarão. Não significa que a gente vai encontrar tudo aquilo que a gente procura. Tudo aquilo que a gente quer, porque nem tudo aquilo que a gente quer é para o nosso bem. Nem tudo que a gente quer é o que Deus quer. E às vezes a gente vai pedir algo que Deus não quer e Ele não vai nos dar. Às vezes Ele vai nos dar algo que a gente não quer. A gente orou aqui no início, nosso culto, por doenças. Quem é que quer um câncer? Infelizmente temos irmãos que estão passando por isso. Quem é que quer uma crise financeira? Temos irmãos passando por isso. Uma crise matrimonial. Quem deseja? Quem deseja viver com a mulher reclamando no ouvido dele? Ou contando com o mau humor do marido? Tem pessoas que estão passando por isso. Quem deseja ter uma crise no relacionamento com o filho ou com a filha? Tem pessoas que estão passando por isso. Porém, um crente maduro, quando ele passa por essas situações, ele dá um nome diferente para essas coisas. Um crente maduro, quando passa por essas situações da vida, ele chama isso de provação. E é o próprio Tiago que diz, ele não está dizendo que ninguém seja masoquista, mas ele diz assim: felizes todos aqueles que passam por provação. Sabe por quê? A provação de um crente tem objetivo, propósito. Então pense consigo mesmo na provação que você passa agora nesse momento. E agora, diga para si mesmo: há um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Eu não sei, meus irmãos. Eu não posso dizer para vocês qual é o propósito para todos vocês. Mas existe um propósito geral que o próprio Tiago diz. É que nós sejamos aprovados. Quem faz uma prova de concurso, da escola, uma prova seletiva no cargo, para a gente passar para um cargo melhor, é porque a gente quer ser aprovado. As provas que Deus permite que a gente passe são desse mesmo tipo. Elas têm um propósito. O propósito é a nossa aprovação. O melhor de Deus é que não existe meritocracia, né, no sistema de Deus. Ele não vai preferir uns em relação a outros. Não, o que o Senhor vai fazer é aprovar todos aqueles que confiaram nele. Todo mundo que confiou em Deus vai voltar, como o salmista disse, alegre.
com os rostos sem experimentar alguma decepção. Quem vai experimentar decepção com Deus? Quem não tem maturidade. Quem não lê a Bíblia. Quem acha que Deus é responsável pelos infortúnios que você mesmo causou. Quem acha que Deus é responsável por você não conseguir resolver a situação quando você não está ouvindo a Deus, quando eu não estou ouvindo a Deus. E Deus está falando. Mas eu só escuto meu coração, ó. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? É nessa condição que eu me encontro, dessa moça aí, ó. Muitas vezes o ser humano se encontra desse jeito aqui, se afogando. O desafogo é quando Deus tira a gente dessa situação. E ele diz assim, ó, eu estou aqui, pronto para dar a mão. Lembro que, quando criança, recebi um conselho do meu pai para não entrar na área funda da piscina. Mas o que é que eu fiz? Fui para a área funda da piscina. E quando eu menos esperei, a água estava um palmo acima da minha cabeça. E eu não sabia nadar. E eu dizia, agora, Senhor, vou morrer. E aí eu comecei a pular. Aí quando eu pulava, que a cabeça ia para fora d'água, eu respirava e descia. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer feito canguru, né? E pulando na direção da parte mais rasa. Terminei experimentando o desafogo. Mas aquilo me serviu de lição. Passei naquele teste. Deus queria que eu tivesse ido para a parte rasa, para a parte funda. Não. Ele deu meu pai para dizer, meu filho, não vá. Mas, quando aconteceu com o meu filho mais velho, Deus dizer para ele, meu filho, fica aqui, ó, na beira da piscina, porque você não sabe nadar. E ele pulou. E eu fui tirar ele de lá. Ainda bem que eu estava sem o celular, porque senão eu tinha quebrado meu celular e tudo. Pulei na piscina de todo jeito. Eu tive a oportunidade de lembrar que quando eu era criança, eu fiz a mesma coisa. Isso significa, gente, que quando a gente passa por certas situações de desafogo na nossa vida, a gente também pode ser mais compreensivo com o outro. E mais, às vezes, até mesmo sermos bons conselheiros, ajudarmos, sermos bênção na vida de outra pessoa. Quando eu participo por aconselhamento bíblico, eu sempre digo para as pessoas que estão passando por certas situações na vida, que Deus está preparando o seu testemunho. Haverá um momento em que você vai poder encorajar outras pessoas por meio da sua experiência de vida. Falando de encorajamento, muita gente pensa que, estando próximo de Deus, só coisas boas vão acontecer. Se fosse assim, o próprio Jesus não teria passado pelo que Jesus passou. Pense bem. A quem Jesus fez mal? A quem foi que Jesus prejudicou? Jesus curou até a sogra de Pedro. Jesus curou paralíticos, cegos, surdos. Jesus ensinou a palavra de Deus. Jesus mostrou, mesmo para aqueles que censuravam ele, que aquela obra era de Deus. Enquanto muitos deles diziam que aquilo que ele fazia, até aquelas curas, vinham por parte do diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir ao diabo a obra que Deus está fazendo. Não perceber o que Deus está fazendo. Não ter sensibilidade para a obra de Deus. E falar uma tolice dessa, como falaram com Jesus. Botaram Jesus na cruz. E Jesus na cruz, ele ora ao Pai e diz assim, Pai, perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Existem situações na vida semelhantes, em que tudo aquilo que a gente pode pedir a Deus é, Pai, perdoa. Perdoa essa pessoa porque ela não tem a compreensão. Ela não te conhece. Perdoa essa pessoa porque ela ainda está no caminho. Mas assim, eu oro para que o Senhor abra os seus olhos, abra a sua compreensão. Eu oro para que essa pessoa tenha uma experiência com Deus. Pessoal, muitas pessoas não estão caminhando com Cristo porque elas nunca tiveram uma experiência real com Cristo. Uma resposta de oração. Aquela situação que ela sabe que era impossível, só Deus poderia, se ele existisse, para quem tem dúvida, resolver. De repente Deus vai e resolve e a pessoa diz, verdadeiramente existe um Deus. Faça prova com Deus não, porque você sabe que ele existe. Mas apresente suas
situações ao Senhor, espere nele, deixe ele endireitar os seus caminhos, deixe ele agir, confie nas promessas de Deus. Olha a promessa que a gente vê em João 16:33, Jesus disse, eu disse essas coisas o quê? Tudo aquilo que ele ia passar, que ele haveria de padecer e ressuscitar, ele disse, mas para que vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, tenham entusiasmo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra entusiasmado significa estar cheio do Espírito de Deus. Tenham entusiasmo, tenham ânimo. Porque Jesus disse, eu venci o mundo. Tem uma promessa implícita. Se nós somos seguidores dele, nós também seremos vencedores. Paulo diz nele, nós somos mais do que vencedores. Nós cremos que já temos a vitória, ainda que a gente não esteja desfrutando da vitória. Para terminar, o verso 7, que seria a parte mais profunda e que se aplica plenamente às nossas vidas, escuta da parte do Senhor, da boca do profeta, vocês devem ser fortes, não desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Olha que ele teve um reinado de paz. Foi um reinado muito abençoado por Deus. Algumas coisas ele não conseguiu mudar, viu? O texto diz, por exemplo, que ele não conseguiu derrubar todos os altos e todos os altares pagãos que existiam em Israel. Quando eu li sobre isso, eu pensei, às vezes a gente se empenha de tal forma, a gente é tão determinado de resolver certas situações, que a gente ignora o fato de que tem coisas que não estão na nossa esfera de influência. Em outras palavras, tem coisa que a gente não consegue mudar. Por quê? Porque não depende de nós. Mas nem por isso Asa deixou de destituir a mãe dele, Maaca, quando viu que ela tinha se tornado idólatra. Derrubou o altar que ela tinha feito. O que é que ele nos ensina com isso? Faça o que está ao seu alcance. Você não vai conseguir resolver o mundo, os problemas do mundo. Estou olhando aqui para cerca de 33 pessoas aproximadamente. E eu fico pensando assim, quantas pessoas Deus quer alcançar nessa reserva do Paiva, em Itapuama, em Barra de Jangada, em Candeias? Quantas pessoas Deus quer alcançar em Enseada? Eu gostaria que todas elas estivessem aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Mas o que me cabe hoje é pregar para aqueles que estão aqui. Entendem o que eu quero dizer? É cuidar daqueles que Deus me colocou como pastor diante deles. É orar por eles, é estar pronto para ministrar, para cuidar, para visitar. A vida de pastor é uma montanha russa. No mesmo dia que a gente batiza alguém, a gente vai para um sepultamento. No outro horário a gente tem um aniversário. E em todas essas coisas, Deus é glorificado no ministério de um pastor que teme a Deus, que ama a Deus. Porque ele sabe que o ministério dele é cuidado do rebanho de Deus. Hoje, eu estou diante das ovelhas do Senhor, que ele colocou para o meu cuidado. Eu não tenho que me preocupar nesse momento com as outras pessoas, eu tenho que orar por elas. Mas eu tenho que me preocupar com vocês, que aqui se encontram. Você que se encontra aí pela internet, porque vocês estão, nesse momento, sob a minha esfera de ação. É aquilo que eu posso fazer. É aquilo que está ao alcance dos meus braços. E eu estou aqui com os braços abertos para abraçar e cuidar de vocês. Faça isso na sua vida. Você não vai conseguir derrubar todos os altos. Você não vai conseguir quebrar todos os altares pagãos. Porque não depende de você. Mas quebre os altares que estiverem ao seu alcance. Derrube os altos que você tiver condições de derrubar. Se derrube, se quebre na presença do Senhor, se humilhe diante dele. Ou deixe o Senhor ouvir o clamor do seu coração. Ore com fé, sem desconfiança. Não fique em cima do muro, confie. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Em outras palavras, sejam fortes, tenham fé, não desanimem. Sejam restaurados, sejam revigorados. Deus tem prometido para o seu povo muitas coisas. E as promessas de Deus sempre se cumprem. Ele disse para Asa, o trabalho de vocês será recompensado. Nós também teremos a nossa recompensa. Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 58, ele diz, como eu disse no início, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes,
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E esse trabalho não é um trabalho eclesiástico apenas, é também um trabalho eclesiástico. Mas é o trabalho, é a obra de Deus que você faz na sua casa, no seu trabalho, na família, que não é mais a sua família parental, porque já são pessoas que não estão mais no seu núcleo, né? Seu pai, sua mãe, que você já é casado, já não mora mais com eles. São as pessoas que Deus coloca na sua esfera de influência. É a obra do Senhor sendo feita por meio de você, da sua vida, você sendo ministro da graça de Deus, embaixador de Deus, onde você se encontra. Seja na faculdade dando aula como professor, numa escola secular, seja fazendo qualquer outra coisa. Quer você coma, quer que você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Entregue sua vida ao Senhor, confie nele e ele vai fazer a obra que ele deseja. Essa é a aplicação. Confie em Deus. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Não duvide. Não seja inconstante. Suplique. Ouça. Espere. Confie. Haja conforme o Senhor lhe dá a instrução. Mas busque ser direcionado por Deus. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Jesus disse, o ministério profético, foi um texto profetizado, vigorou até João Batista. Depois disso tem sido anunciado o reino de Deus. Deus pode mandar algum recado profético ainda hoje? Pode, ele tem feito isso. Mas a verdade é que tudo aquilo que nós realmente precisamos, no geral, a palavra de Deus já está escrita para nos dar direção como nossa bússola. De modo que nós hoje não precisamos absolutamente de mais nada, a não ser compreender a revelação de Deus, confiar nele, ouvi-lo, se derramar na presença do nosso Deus e ter experiências com ele. Deus abençoe sua vida.